Olá, pessoal! Esse é mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, dar o like. E hoje nós estamos com a Simone Schumacher e com a Maria Aparecida dos Santos, a Cidinha. Ela é jornalista, ex-diretora do Sindicato dos Bancários e coordenadora do Grupo Vozes. Oi, Cidinha. Olá, Eneida, Simone, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a presença, de vocês. E a Simone vai conversar com a gente. A Simone Schumacher é a regente do coral que o sindicato tem há 21 anos, né, Simone? E aí eu queria saber, assim, como é que começou o seu interesse pela música? Foi desde cedo? Foi mais recente não, né? Porque tem 21 anos o coral, né? Como é que aconteceu isso? Oi, Eneida e Cidinha. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e parabéns pela iniciativa, pelo programa que está lindo demais, eu gostei bastante, muito obrigada. Olha, eu comecei a estudar piano com 6 anos de idade. A minha professora na escola tocava, tinha um piano na classe, ela tocava, eu gostei, eu não me lembro exatamente, eu sei que um dia minha mãe conversando com ela perguntou se dava aula e eu comecei a estudar. Dona Dalva, nunca me esqueço dela. E fui estudando o piano, eu fiz o curso completo, depois na época era conservatório que tinha, né, que chamava, as escolas de música chamavam conservatório, e fui estudando, mas não tinha assim pretensão profissional, assim, porque depois eu estudei arquitetura, mas aí durante a arquitetura, no meio da arquitetura, ainda continuava envolvida com música, e aí coral, com 15 anos eu comecei a cantar no coral da Universidade Católica aqui, um coral que era maravilhoso, com um regente assim, especialíssimo, que era o Juan Serrano, e aí então eu fui pegando gosto pela coisa, eu falei, o que eu quero fazer é isso, é coral, e que todo mundo possa cantar, que é gostoso cantar juntos, né? E aí terminei a arquitetura, mas não segui a carreira, fui pro lado da música, que eu já estava bem mais envolvida, e aí deu nisso. E para ser regente, como é que é? Você é maestrina, tem que se aprofundar mais, né? Sim, hoje em dia tem cursos especializados em regência coral e regência de orquestra, que são coisas parecidas, porém cada um tem suas questões específicas, né? Mas na minha época não tinha um curso específico para regência, e pelo menos regência coral. Então a gente fazia muito cursos, aulas particulares, cursos assim, à parte, né? Cursos, aula particular, ou cursos de Secretaria de Cultura do Estado, e aí você ia se formando. Mas a base mesmo era cantar num coro, e é ali que a gente aprendia o começo de tudo. Aí, quando a gente está muito tempo em coro, aí você passa a ser, depois de cantar, você passa a ser monitor, quer dizer, você ensaia a naipe, aí depois você faz um trabalho de assistência ao regente, o regente vai dando dicas e vai ensinando e vai orientando, e é assim que a gente aprendia, né? Porque curso mesmo de regência coral não tinha. Não tinha. E aí eu juntei com a arquitetura, porque eu gosto muito da parte de cenário e figurino, inclusive o meu TCC na época foi para coro, um cenário para coro, e aí não parei. Foi dando nisso. O Juan, ele também era regente do Coral dos Passos, né? Também. Da Igreja dos Passos, né? Um coral que existe até hoje. Coral grande, bonito. Ele foi o primeiro regente, né? Isso. Isso. Infelizmente, né? Já não está entre nós. Foi embora cedo. Foi embora cedo, né? Foi embora cedo, mas deixou muita gente dali do coro, saiu e virou regente. Né? Legal. Muita gente, ele fez uma escola aqui, era uma verdadeira escola, e ele no final de ensaio, a gente ensaiava, hoje em dia isso é uma coisa inacreditável, mas a gente ensaiava 3 vezes por semana, cada ensaio durava de 2 a 3 horas. Nossa! Então era um negócio, no fim de semana. Era hoje quem amava mesmo, exato, né? Hoje em dia isso é impensável, porque fim de semana as pessoas têm outros compromissos, né? Então isso hoje em dia... Só se é profissional, né? Você canta sim, profissional. Sim. Mas coro amador,
com aquele envolvimento, e aí ele dava, quem queria seguir carreira, ele dava aula no final de ensaio, ele reunia um grupinho e passava as informações. Foi um momento muito importante e muita gente saiu de lá regendo. Regendo, né? E o sindicato, assim, apareceu como aí na sua vida? Convite para formar um coral, pois né? Foi a Cidinha que me achou. A gente não se conhecia e eu tinha trabalho com outros corais na cidade. E aí um dia eu recebo o telefonema da Cidinha. Você é a culpada, Cidinha. Ela é a culpada. É que a gente começou no Banespa, com o coral do Banespa. Foi né? isso mesmo. Em 2020, a gente estava num clima dentro do Banespa que o banco foi federalizado, então tinha um clima muito tenso, né? E a gente vai... 2020. Não, 2002. Não, 2002. 2002, 20 anos, né? Nossa, sim, porque ele ia ser privatizado. Foi federalizado, então, e já estava o plano de privatização. E tinha um clima muito pesado na agência. Aí, conversando com o gerente e com um dos diretores, falei, vamos criar um coral, porque a música sempre tem um papel tão bom na vida da gente. A gente experimentou isso na pandemia, né? Exato. Então, a gente parava o expediente e ia para o ensaio e voltava, depois que fechava a agência, e depois voltava para fechar os trabalhos. E aí foi quando eu contatei a Simone, chamei vários regentes, mas eu me apaixonei pela Simone de primeira vista, eu gostei muito do jeito dela, do que ela apresentou de trabalho. Aí começamos essa parceria já lá em 2002, que aí com a privatização do Banespa, o coro acabou, né, o Coral do Banespa, e a gente fez apresentações como Coral do Banespa em alguns lugares, né? A gente tem álbum de fotografia e tudo da época. E aí em 2006, 2007, que eu fui para os sindicatos bancários, 2002, aí foi 2002 Aí foi mesmo, 2002, né? isso. Que eu já estava na direção do sindicato, mas eu fui liberada para trabalhar somente nos sindicatos bancários. Aí eu tinha conversado com o Pedrinho, com o Big, da gente levar o coral para lá, retomar o coral no trabalho anterior. E aí chamamos a Simone de novo e estamos aqui há 21 anos. Que legal, por isso que as meninas estão aí, né? A Elza, isso, tem muitas bancárias. Quem que tá lá ainda, que é do Banespa? A Elza, Rosana, a Lenir. O Daí que era casado com uma bancária da Banco Nossa Caixa. Isso. Era casado, ele ainda é casado. Ainda é casado. Só no coral. Então, passaram outros bancários também, bancárias, mas como todo coral, né, eles vêm e vão embora, né? Então, já participaram e se afastaram. Mas acompanham a gente, continuam acompanhando os nossos trabalhos. Sim, e tem uma coisa assim, bastante interessante, que eu acho que você se superou, né, Simone, na pandemia, porque o coral não parou. Várias atividades que eram presenciais, elas foram suspensas porque não podia mais se encontrar. E aí você deu um jeito, porque você não sabia também mexer, né, toda a parte juntos. tecnológica, né, Cidinha? Você também, muito envolvida, né, para dar certo junto com a Simone. E isso fez a diferença no coral, né? Foi o que manteve primeiro a nossa saúde mental. Todo mundo comenta assim que o coral foi uma luz, né? Foi terapêutico, né? Apesar da dificuldade, não só da tecnologia, mas assim, da gente estar separado, à distância, não dá para sincronizar as vozes. Então, a gente tinha que cantar com o microfone fechado, de vez em quando um abria para tirar alguma dúvida e tal. Então, não é a mesma coisa que cantar ao vivo, com som coletivo. Mas, por outro lado, a gente fazia do mesmo jeito os exercícios vocais, exercícios de ritmo. E tinha umas partes até que eram divertidas, né? Porque ficava no meu computador um monte de janelinha, assim, cada um na sua casa ali. Às vezes aparecia um netinho de alguém, uma netinha. Gato, tava né? junto, gato que teclava junto. O gato é engraçado, né? Então, era muito... Foi, assim... Um bálsamo, né? Foi assim uma energia boa que fez a gente sobreviver psicologicamente a isso tudo e manteve o coro unido. Quando a gente voltou presencial a primeira vez, estava todo mundo lá e curiosamente outros tantos apareceram e o coro cresceu. Hoje a gente tem quase 40 vozes. Na época a gente tinha 30 talvez.
E não sei, o coro cresceu depois da pandemia, o coro aumentou. E nem todo mundo participava, né? Não. Assim, porque teve Alguns não. várias, além dos ensaios, né, virtuais, várias gravações, né? Eu lembro que você comentou a dificuldade que era cada um gravar a sua voz. E depois você tinha que juntar, né? Você tinha que sincronizar todas as vozes. A Simone fez milagre na produção. É isso que eu aprendi bastante. Todos nós aprendemos. Foi um trabalho grande, mas assim, quando a gente vê o resultado e vê a carinha das pessoas, eu apresentar o vídeo assim coletivamente ali na tela, né? Aí eu só ficava olhando a carinha das pessoas, os olhinhos, assim, porque a gente se vê cantando é uma delícia e ver junto o resultado e ali você corrige alguma coisa fora, algum defeitinho, algum ruído que aparece, porque imagina, a gente gravava com esse microfone de celular, né? Não tem qualidade nenhuma para música, né? Então tinha muita coisa para limpar. E aí quando você vê aquele som limpinho, assim, encaixadinho, dá uma alegria que valeu a pena todo o trabalho que a gente teve, todo o sufoco de aprender a lidar com aquilo, a vergonha, né? Muita gente nunca... Porque normalmente a gente não conhece a voz da gente, a não ser quem cante, quem tem costume de gravar, né? Até assim, quando a gente grava a voz da gente pela primeira vez, a gente estranha, não sou eu que estou falando, que estou cantando, porque muda, né? É diferente o timbre que a gente ouve na gravação e que a gente ouve aqui falando por dentro. Então, isso dá uma certa vergonha, assim, tinha gente que no começo não queria nem mostrar. Não vou mostrar. Eu falei, não mostra aqui, manda para mim em particular, não precisa mandar para o grupo. E eu vou dar uma ajeitada, não sei o que. Aí às vezes eu devolvia, quando eu percebia que a autoestima estava muito baixa, eu devolvia a coisa limpinha, né? A pessoa ficava, ai, nossa, eu cantei assim mesmo? E eu acho que o interessante também, que a gente teve que acostumar a se ver em vídeo e ouvir a própria voz, que é um desafio. Por exemplo, eu aprendi a gostar de me ver, porque eu não gostava nem de tirar foto, nem de me ver em vídeo. É isso que você falou, da voz muito mesmo, porque a gente ouve, não é o que os outros ouvem, né? E o aprendizado também de lidar com as tecnologias foi rico, porque a gente teve que aprender muita coisa e ensinar para outras pessoas. E isso também criou um espírito de corpo das pessoas precisarem das outras e ligarem pedindo ajuda. Então isso foi muito rico. Eu acho que fortaleceu muito os laços de amizade no grupo. É verdade. Né? Foi muito bom. É verdade. Que é um aspecto importantíssimo no coral, eu penso assim, porque um coro amador, mais do que a música em si, um resultado musical perto de uma perfeição, né, de um ideal, eu acho que o convívio entre as pessoas, a cooperação entre as pessoas é muito mais importante do que o resultado final elaborado, uma excelência que não é o caso, não é um coro profissional, não são músicos profissionais, não é essa a intenção. Então, essa colaboração, essa sincronia das pessoas e ajuda é um aprendizado também que é o que me fascina muito no coral. Além da voz humana ser um instrumento fascinante, né? Estou puxando a sardinha para o meu lado, mas é uma coisa que você faz música, você faz som com o que está aqui, né? Você não precisa de nenhum pedaço de madeira, nem um pedaço de metal. Tá aqui, né? E dá para fazer altos sons só com a voz, né? Então, só isso já me fascina bastante. E cantar em grupo tem esse acréscimo de interação entre as pessoas. E no coral é num nível assim... A gente fala tanto em igualdade, né? Igualdade social, igualdade de possibilidades, de oportunidades. E no coral é uma igualdade, assim. Então, é um exemplo... no coral eu nem gosto de ter solista ou de ter alguém que destaque ou que faça algum papel, assim, porque eu acho que esse aprendizado no coral é fundamental. Somos todos iguais, sabe? Eu estou ali na frente orientando só porque eu estudei um pouco a mais que as pessoas, mas eu também tento me colocar como igual, só como uma orientadora, assim, né? Nem gosto que chama de maestrina ou de professora, porque eu acho que eu não sou, não é o caso. Eu estou ali orientando, porque eu estudei um pouco mais que a maioria ali. E então essa coisa de igualdade, de que se um não está firme na sua voz,
ele vai influenciar o grupo todo, então ele tem que se esforçar, ele tem que fazer a sua parte para poder entrar no conjunto e criar uma excelência. Eu acho isso maravilhoso. É um sentido de coletivo, né? Exatamente. Porque você cantam algumas notas e aí o outro vai cantar outras, ou outro tom, ou a mesma, mas assim, o resultado é um resultado que você vê por conta de um coletivo, né? De um esforço coletivo. Então, né? Se você deixa o individual, acho que para isso você tem razão, Simone. E a gente percebe no coral esse entrosamento, esse ar assim para cima, de todo mundo feliz, porque tá lá feliz, também não tinha sentido, né? A pessoa vai estar lá porque quer. A Simone sempre fala assim, que a gente tem que cantar. Vocês estão felizes? Ela sempre pergunta pra gente. Tem que se divertir, né? Tem que se divertir. Senão não faz sentido a gente estar lá, né? E uma coisa que eu admiro bastante, a gente tá sempre aprendendo, né? De você colocar a sua voz do mesmo nível das outras, igualar as vozes. Esse é o desafio de cantar em coral, né? Exatamente. Às vezes a gente Também, acaba exagerando, mas é legal que a gente está sempre em exercício e ouvindo o outro, a gente consegue colocar a voz, né? Agora, eu acho uma coisa bastante interessante na pandemia foi a produção que a Simone fez dos vídeos. Isso eu ia falar. né? Legal. Porque não só a edição dos vídeos, mas toda a produção de capa, de visual, as aquarelas maravilhosas que a Simone produz, nossa, são incríveis, que abrilhantou e que fez com que os nossos vídeos fizessem sucesso nas redes, né? Sim, porque não foi só o ensaio, que vocês já fizeram muito de manter o ensaio, né, na pandemia, mas foi a produção. Vocês produziram vídeos, lançaram, inclusive teve uma participação no festival, né, no Chile. Foi. Não foi? Foi. Conta um pouco. Música e Resistência. Tem um grupo coral que se chama Música e Resistência no Chile, que eles só fazem músicas engajadas, músicas de protesto. E, na verdade, eu não lembro como que aconteceu o contato. Talvez você descobriu em alguma publicação, foi você. Bom, na internet a gente acaba... Acha tudo, né? Acha tudo, coisas que a gente, de outra forma, nem imaginava que existisse. E aí tem um festival, podia fazer inscrição. Eu falei, opa, música engajada é a nossa praia, né? Porque é o que a gente procura fazer, né? Até para estar em sintonia com o sindicato também, né? E então a gente inscreveu e foi aceito. Nós apresentamos 2 músicas, Triste Louca Má, que é uma música maravilhosa que representa a luta das mulheres no país, tornou-se o hino dessa luta do grupo Francisco El Hombre. E a outra foi Canção com Todos, que ficou famosa na voz da Mercedes Sosa, que é um hino também da América Latina, né? Da união da América Latina, de cada país tem as suas características, mas somos uma coisa só, né? E tudo a ver com coral também. Até a Cidinha estava falando das vozes, e é interessante também, porque cada um tem uma voz que é como uma digital. Ninguém tem digital igual a de ninguém. E ninguém tem voz igual a de ninguém. Aí chega no coral, como a Cidinha falou, a gente tem que igualar a voz, porque a minha voz não pode aparecer mais do que as pessoas que estão do meu lado. Então a gente tem que manter uma individualidade no meio do coletivo, né? Isso é uma coisa difícil, mas muito interessante. E a outra coisa é que a gente tem naipes no coral, né? Tem o naipe de soprano, que é uma voz feminina aguda. O que mais conhecido eu acho que é o tenor, né? Porque os tenores de óperas, né, são famosos, então tem naipe de tenor, de contralto, de baixo. Cada naipe tem sua característica, mas na hora que junta, e cada naipe canta uma coisa, uma melodia diferente, né? E na hora que junta aquilo tudo tem que ter uma harmonia. Uma afinação, uma coisa, né? Então, nossa, se a gente for ficar viajando na Cidinha, você é o quê? Atividade coral. Eu sou soprano. Eu e Simone somos sopranas. Soprano. É a voz feminina mais aguda. Contralto é mais grave. E tem mais gente dentro do coral? Tem mais naipes, mais pessoas num determinado naipe? Contralto. Contralto deve ser o mais... Muitas contraltos. É interessante que geralmente os corais têm mais sopranos, né? No geral. No geral. E o nosso tem mais contraltos. E boas contraltos. Vozes muito lindas, todos né? os naipes têm vozes boas, né? Mas contralto tem umas vozes muito legais. E quando junta, dá
Ah, e a gente tem Enche uma a sala. tenorina também, né? Ai, a Dida, né? A Dida é A tenorina. Dida. Tenorina, gente. Ela tem uma voz tão grave que é mais grave que a de contralto. Então ela canta com os tenores, que seria a voz aguda masculina, porque o timbre dela, a extensão vocal dela se encaixa mais ali do que no contralto. O contralto para ela é agudo. É. Interessante, né? Nossa, e tem baixo? No Tem coral? baixo também. Temos. Só que tenores e baixos a gente tem poucos cantores. Então, para não ficar muito desequilibrado em termos de volume, a gente junta. Então, os meninos e a Dida cantam sempre juntos. A gente, na verdade, canta 3 vozes: soprano, contralto e as vozes masculinas juntas. Uhum. Eu assisti a apresentação, né, no festival do Chile. Ah, do Chile. Ai, achei maravilhosa. Gente, maravilhosa. Porque primeiro se apresentou um coral deles lá, chileno, né? Também muito bonita a produção, né? Muito bonita. Falei, como seria o nosso, né? Como será o nosso, né? Quando apareceu, né, o drone passando em diversas partes Nos Andes, do, né? Nos Andes, depois das praias. nas praias. A gente ainda conta com o apoio do Emílio, que trabalha com drone, que opera o drone, né, que é o As companheiro da filmagens foram Simone. dela. Então a gente tem colaboração de muita gente legal. Foi muito legal. E aí, também vocês fazem assim, as apresentações, os projetos, né? Uhum. E eu lembro que teve um com vários artistas da cidade, né? Da região, não Isso. foi? Foi Com um projeto compositores. bem legal. Se chamou Cantos da Praia. A gente sempre trabalha com projetos, desde que o grupo se firmou, assim, como um grupo mais sólido e contínuo, né? Porque começar para formar um grupo, às vezes leva algum tempo, uns anos, até você formar o som. Mas a partir de um certo momento a gente começou a trabalhar com projetos. O primeiro deles foi Etnias, Canto dos Povos, que a gente fez músicas de diferentes povos do mundo, foi muito bonito. Aí a gente produziu também cenários junto, a gente fez uns bonecos em tamanho real de diferentes etnias, foi muito legal. E esse que você citou foi um dos últimos Cantos da Praia com compositores daqui da região. Compositores que não são da grande mídia, assim, né? Compositores super talentosos, com uma produção maravilhosa, que tocam e cantam há tempos aqui na cidade ou aqui por perto, mas não são músicas comerciais, vamos dizer assim, que entram nas paradas de sucesso, até porque às vezes as paradas de sucesso querem coisas não tão coisas mais digestíveis, né? Assim, digeríveis. De qualidade, né? Tanta qualidade. Então a gente ficou muito surpreso com a qualidade das músicas. Então a gente cantou a Helenira. A Helenira tem uma sambista nossa aqui, uma música maravilhosa que chama Levanta Daí, que ela cutuca, né? Usando partes do nosso hino nacional. Ela vai cutucando, pô, levanta daí, faz alguma... Você vai deixar as águas plácidas aí, vai passar batido pela história e não vai fazer nada, né? Resumindo. Quais foram os compositores que... Com perdão de esquecer algum, mas assim, a Helenira foi a Canduta, que tem... Ou Canduta e a Débora, que tem um duo de flauta e violão, que eles fazem chorinho. Eu já ouvi também. Também muito Nossa, bom. Maravilhoso. Em parceria com Manuel Herzog, que é escritor, poeta. Lançou um livro agora, né? Lançou Foi ele, né? Lançou um livro agora. Nossa, Santos é cheio riquíssimo de talentos, cultura, né? impressionante. E o Cancelo, não foi? Também? O Cancelo também. O Luiz Cláudio. Cidinha me ajuda, porque a memória... O Julinho também. Esses foram vários, né? Nossa, foram muitos. Muitos. Padrão, como que é? Do Flor de Laranjeira, esqueci o nome dela. A Rosi Padrão também, uma compositora com uma voz maravilhosa que ela tem também, as músicas também lindas. Foram, acho que umas 12, 13 canções que a gente fez. Tinha a música da Madu Martins, né? Com a letra dela. A letra da Madu Martins também. Na época a Madu cantava com a gente. E, nossa, foram muitas pérolas, assim. E a gente fez vídeo de alguns e
E esses projetos a gente vai postando, a gente tem as redes sociais também que a gente vai postando. Então, assim, de cabeça... Tinha o Danilo Nunes também, e a Também, música do verdade. Celso Machado, né? Verdade. A gente vai Muita lembrando. coisa, vai muita lembrando, dá coisa, vontade assim. de cantar tudo Dá. de novo, né? Porque eram músicas muito Volte e meia, lindas. Simone esquece lá o tablet ligado, aí surge uma música qualquer, a gente começa a cantar. Porque dá E vontade de cantar engraçado como o fica repertório na antigo. memória, né? Fica. São Porque canções são lindas. músicas que a gente gostou de cantar. Sim. Porque se você é a música que você gosta, você incorpora, né? Agora, Verdade. quando você não gosta, você Já aprende a canta e melodia esquece. fácil. Esquece. Né? E Não tem foi o umas caso. que nem dão certo. Às vezes tem umas também. que eu escolho assim e começo a ensaiar, eu vou percebendo as caras, assim, o som Falta que não de animação. sai. A gente já faz teve caras e umas- bocas, aí ela já sabe que a Umas gente 3, não gosta. 4 que eu deixei de lado porque não. Eu falei, não, essa aqui não tem a cara do Vozes, então não vai rolar. Deixa quieto, vamos pra próxima. E teve um projeto anterior, né? Do Cantos da Praia, não foi? Teve. Bem anterior, não sei, mas assim, voltando lá o primeiro que foi Etnias, depois a gente fez Latinoamérica, que aí eram músicas daqui da América Latina. Depois a gente fez o Canta Brasil, que aí eram só músicas brasileiras. Aí a gente fez Tropicália. Isso foi maravilhoso, Foi né? muito legal, assim, é um movimento que até hoje tem a ver, todas as propostas, os questionamentos, as provocações, até hoje tem a ver. E foi um que a gente fez também cenário, figurino. Esse foi o seu TCC de pós da Senac, né? Foi. Eu fiz uma pós em artes visuais e aí mais uma vez eu fui fazer um TCC com coral no meio, né? Claro. Como escapar disso, né? Então o projeto foi esse cenário para esse Tropicália é um canto de liberdade, chamava. Foi muito legal de fazer. Depois a gente fez 3 projetos que se chamavam Cantoria, 1, 2 e 3, que foram músicas avulsas, assim, mas que falavam de coisas, como é que a gente vai dizer, de questionamentos pessoais, internos. Tinha uma que marcou muito, que foi o Epitáfio dos Titãs, né? Devia ter amado mais, devia ter ido mais... olhado mais o sol nascer, o sol se pôr, devia ter mais ido à praia, né? Então músicas que faziam esse tipo, não eram músicas engajadas politicamente, mas faziam esse tipo de questionamento Existencial, né, eu acho. essa é a palavra. Eram mais reflexivas, né? E foi muito legal. E assim, de cada música, antes de começar a ensaiar a música, pela primeira vez, a gente conversava sobre aquele tema. E eu lembro muito bem de um rapaz no coro na época que falou: eu devia ter estudado mais. É verdade. Isso me marcou muito, assim, porque olha como as músicas trazem reflexões pra gente, né? Claro, músicas que têm um conteúdo, né? Mas, assim, como a gente pode aprender tanto com cada uma das canções que a gente faz lá e outras... E olhar para dentro, porque o autoconhecimento é fundamental, né? Para a gente andar para frente, né? Tanto individualmente quanto politicamente, socialmente, né? Então aquilo me marcou muito. Eu falei, olha, mais uma coisa que no coral a gente pode trabalhar, porque... Que a gente vê empiricamente que funciona, né? Sim, funciona, tem resultado. Porque tem resultado. Essa é a marca, né, dos projetos do coral, né? Serem músicas sociais, músicas de resistência, músicas que levam também a uma melhor convivência, a melhor contemplação, né? O conhecimento. Né? Eu a gente sempre fica atenta às pautas que o sindicato apresenta, né? Porque a gente sempre fala, este coral é dos sindicatos bancários, então precisa ter coerência. Às vezes tem um outro que é mais avoado que sugere uma música que não tem nenhuma relação com o que a gente faz. E a gente fala, gente, vamos lembrar que estamos nos sindicatos bancários, o Grupo Vozes é dos sindicatos bancários, né? Uma coisa que eu acho muito interessante nos projetos que a gente desenvolve é o que quando a Simone pensa nos figurinos, ela não pensa só no repertório. O repertório ela pensa e a gente até trabalha junto, né? No grupo. Mas ela apresenta as propostas do cenário, quando cabe, né? Nem sempre a gente consegue, mas principalmente dos figurinos. Ela já pensa no figurino. Acho isso muito legal. Eu acho que não só a veia artística, mas você ter feito arquitetura faz diferença nisso, né? Na constituição desses projetos, né?
Ajudou bastante, porque a ideia do espaço, né? Tudo acontece, desculpem, num espaço. E o som ali tem acústica que a gente tem que considerar. Até agora a gente tem no coral dois físicos, né? Um deles é um professor de física especializado em acústica. E aí, assim, eu tô pegando, assim, grudada nele, falando, olha, como é que a gente faz? E qual a melhor posição? E ele deu uma dica nesses 2 últimos ensaios que foi fantástica. A gente posicionou o coro de uma maneira diferente e o som parece que duplicou. Ele reverbera, assim, né? Reverbera e equilibrou as vozes. Então, são coisas que vão se somando ao trabalho. A música não está sozinha, né? Aliás, arte nenhuma está sozinha, está tudo dentro de um contexto que é o ser humano, no final de contas, somos nós, né? Então, às vezes, quando vem uma ideia, já vem meio que junto, algumas coisas paralelas. O que a gente está fazendo agora, o projeto atual, que a gente resolveu fazer, depois desse período tão obscuro que a gente passou, não só pela pandemia, que já foi um peso enorme, mas aqui no Brasil ainda mais uma situação desastrosa de um governo fascista, né? Então agora a gente tem uma nova esperança. Então esse é o nome do nosso projeto atual, Nova Esperança. Escolhemos palavras, né? Cada cantor sugeriu uma palavra do que esperava para esses novos tempos que estão começando. E dessas palavras a gente está escolhendo o repertório, cada um sugere as músicas. Claro que a escolha final tem que ser minha, porque tem umas questões técnicas que eu tenho que avaliar. Mas o pessoal está mandando sugestão, eu vou olhando, ouvindo, vendo o que dá. Então esse trabalho junto é muito legal. E aí veio a ideia da gente no figurino fazer uma parceria com o coletivo Linhas de Santos, que são... Ai, que legal! É um trabalho assim, nossa, lindo. Elas bordam pequenos quadrados em tecido de algodão cru e elas bordam frases, palavras com desenhos super engajados ou existenciais. Durante a campanha elas participaram também com aqueles bordados tão... Que tocam a gente. Você pega aquilo, parece que você sente o amor, o carinho que elas depositaram ali, fazendo e contribuindo com a comunidade, com a transformação do mundo, das pessoas. Eu falei, nossa, tem tudo a ver a gente envolver esse trabalho lindo delas. E elas toparam, estão lá bordando pra gente. Assim, a gente agradece, aliás, quando as meninas estiverem assistindo a gente, muito obrigada de coração, que trabalho maravilhoso. Tem 2 que são do coral, são cantantes, sim, que participam do Linhas de Santos, né? A Lenira e a Sandra. Cantam e bordam, né? Cantam e bordam. Inclusive a Cirlei, né? Ela participa também, né? Das Linhas de Santos. Ela foi quem trouxe a ideia de São Paulo para cá. Ela foi a criadora do Linhas de Santos. Foi. Nossa, e recentemente a gente no espaço Marielle Franco, as meninas, as mulheres, inauguraram uma biblioteca. Sim, né? Com o nome dela, né? Ela doou a biblioteca dela, né? Ela foi secretária de educação aqui do Davi Capistrano. Então, é bem assim, ter essa criatividade de juntar as artes, né? Juntar como querem dizer, os saberes, né? É verdade, exatamente. Né? Para dar uma coisa melhor ainda, né? Enriquece. Né? E você valoriza também a outra arte, né? Acho que é legal quando você trabalha junto. Sim, fundamental. E o grupo, envolver as pessoas, o coletivo, né? Isso é muito gostoso, é muito importante e é um aprendizado, porque a gente... Normalmente o ser humano é individualista, né? Então, esse aprendizado do coletivo é sempre importante, seja em que área for, a arte, convivência na família, ou na sociedade, no coletivo, na política, isso sempre é muito importante. E esse novo projeto, você tem ideia de quando vai ficar pronto, quando vocês vão lançar? A gente ainda está segundo semestre, do meio para o fim, porque como tem muita gente nova no coro também, né, ainda estão se adaptando, aprendendo a usar a voz. E para a gente renovar um repertório leva um tempo, porque a gente aprende a música, mas precisa de um tempo para ela amadurecer, a gente canta sempre decore, então
Mas lá por meio do segundo semestre, acho que a gente já podemos consegue. Apresenta todo o apreciar, projeto. né? Eu acho que sim. Mas a gente já tem duas coisas marcadas, duas apresentações, né? Ah, sim, sim. Nós temos agora, dia 11 de julho, a gente vai participar de uma exposição de uma bancária, a Denise Riva, junto com o escultor Elver Elver Savieto. Savieto. E eles vão estrear uma exposição lá no Teatro Municipal, dia 11 de julho, às 19 horas. E a gente vai cantar na abertura, né? Com o maior prazer, a gente ficou super contente com o convite, obrigada. E eu vi alguns trabalhos dos dois, trabalhos lindos também. A gente vai cantar e é aberto, estão todos convidados. E depois, em setembro, ainda sem data definida, tem um encontro de corais da prefeitura, que a gente vai participar, já fomos convidados também, cantos, mas ainda vai ser definida a data. Definida. Mas eu queria conversar com o pessoal que está ouvindo a gente, vendo a gente. Queria perguntar se vocês gostam de coral, já participaram, gostam de música. Queria que as pessoas se colocassem aqui, né, no comentário. Aí, no próximo programa, a gente pode responder, né? Pode, se tiver alguma dúvida. Mas eu acho interessante essa interação também, né? As pessoas dizerem, adoro coral. Eu participei de um coral, assim, lá da igreja, né? Lá do Carmo. E era um coral, assim, simplesinho também, né? Eu adorava. Era contralto. Também, né? Para variar. É a voz mais confortável, né? Para variar um pouco. E eu fiz essa experiência de gravar, né? No gravador, você grava a sua voz cantando. Ai, meu Deus, que horrível! Todo mundo tem essa sensação. Não ficou boa, não. Aí eu fico gravando até achar que tá boa. Mas isso sou eu, né? Que não tenho, né, experiência nenhuma, assim, de técnica, né? E achava assim, eu acho que essa daqui saiu mais ou menos. Você sabe que muitos cantantes começaram essa cantoria em corais de igreja, né? Eu também comecei a cantar na igreja. E muitas cantoras gospels, né? Muitos famosas também começaram de igreja, né? Ah, sim. É bem interessante. É uma grande escola, né? A gente vê às vezes vejo assim, o The Voice, alguma coisa assim. Onde eu comecei na igreja. A maioria, né? A maioria. É interessante. E agora vocês também têm já um percussionista, né? O Rogério. Temos o Rogério, percussionista e cantor também, porque a gente acabou puxando para o naipe para cantar e ele também está gostando. Mas o Rogério Duarte é percussionista, na verdade ele é baixista, né? Assim, e percussionista nas horas vagas, mas ele é bom em tudo. E ele participou, inclusive, do nosso aniversário, que a gente fez uma apresentação interna no sindicato. Ele participou, assim, foi muito legal. Dá uma diferença, né? Sim, fica bem animado, né? Fica bem animado, ajuda a segurar o ritmo. Pra gente cantar é mais confortável, perceber o ritmo. Para quem ouve, para quem canta, é muito legal. Agora, o que você acha, assim, da cena musical aqui na nossa região, né? Principalmente em Santos, o incentivo que os nossos compositores, artistas, de um modo geral, têm? Você acha que... Porque eu lembrei, você estava falando, eu lembrei do Gilberto Mendes, né? Sim. Ele tinha uma apresentação, um festival, né, que ele... E eu lembro que eu li que apresentar o festival iria para Ribeirão Preto, porque não tinha um incentivo aqui em Santos, né? Então eu vejo muito essa cena assim, muito dependente de emendas parlamentares, enquanto a prefeitura, eu acho que deveria, né? Não sei a sua opinião sobre isso. Sem dúvida, eu acho sim que... Bom, a princípio eu acho que o Estado tem que ajudar a patrocinar todas essas atividades que não são rentáveis comercialmente, assim, porque senão, né, somem. E o Gilberto teve uma luta, acho que durante o tempo todo da existência do festival aqui, desde que ele criou. Festival de Música Nova. De Música Nova, que acontecia sempre em agosto.
vinham compositores de fora do mundo todo, e como alojar todo mundo, como receber esses compositores, esses músicos que vinham tocar esses grupos sem ter uma verba, né? Não tem como. Então eu lembro que muitas vezes ele recebia na casa dele, né? Abrigava na casa dele, pedia para os amigos, né? amigos, porque não tinha apoio mesmo, e faz necessário, é a cultura. E a nossa cidade tem muitos talentos, assim, Nossa, brilhantes, muito, em todas brilhantes, as áreas, né? do teatro, nas artes plásticas, em tudo, na E eu música vejo que e eles tudo. têm muita dificuldade, né? Bastante. De apresentar espaços adequados do- para apresentar. Como disse né? a Simone, depende das emendas e dos projetos, né? Como a Lei Sim. Rouanet, Paulo Gustavo e outras na cultura. E não é por falta de recursos na cultura, é que a prefeitura, quando quer fazer alguma atividade cultural, algum evento, traz cantores de fora a preço altíssimo. E para os cantores locais, eles dizem que não têm recursos. Isso é um absurdo. Então, não tem uma política de cultura. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que a Secretaria de Cultura não faz cultura, ela faz eventos. E é evento que o vento leva, não é nada consistente que eduque as pessoas culturalmente. Exatamente, né? é isso mesmo. E o Eduardo Ritt, ele fala publicamente, inclusive, ele é um cineasta da cidade, e ele enfrenta grandes dificuldades. Artes visuais, então, é um terror na cidade. Tem menos espaço ainda. A música, você vai numa esquina e canta na esquina. Mas você não vai na esquina produzir um audiovisual sem recurso, sabe? Verdade. Então, assim, falta política de verdade, de cultura, né? Porque cultura não é entretenimento como eles fazem. Juntar gente e não fica nada de informação, de educação, né? Tem do cinema, né? Tem apresentação de filmes, Tem, né? tem os festivais de cinema, Tem. né? Mas assim, eu acho que teatro, audiovisual, essas apresentações e apresentações de, por exemplo, coral, né? Coral. E a música clássica no geral, ou erudita, como, né, muitas vezes se chama, a música popular ainda você pode ouvir num show, num bar, mas a clássica, não, ela precisa de um lugar, ela não é amplificada, né? Então você precisa de um lugar que tenha uma acústica adequada para aquilo. Então ainda fica muito a desejar. E quando tem, né, por exemplo, antes da pandemia, a orquestra se apresentava, o Coliseu funcionava ainda, né? A orquestra municipal se apresentava no Coliseu, no Coliseu. E a gente descobria que tinha apresentação, não tinha uma divulgação. Então, é verdade. Né? Descobria. E tem uma amiga que toca baixo na orquestra, vinha vou me apresentar numa coisa. Eu falei, como assim? Então, assim, não tem divulgação adequada também. Né? E eu acho que escola de música também. A gente única faculdade de música que tinha fechou, aqui, né? fechou. Então, assim, as pessoas acabam indo para fora e ficam lá fora. Às vezes São Paulo, que é tão perto, não precisa nem ser fora do país, mas porque aqui não tem espaço, possibilidade de estudo, possibilidade de apresentar. É uma pena. É uma pena, porque talento não falta por aqui. O teatro, a gente tem o TESCOM, né? E tem também o teatro, a escola de teatro da prefeitura, que funciona no Teatro Guarani. Agora, as outras artes, não. Tem o coral municipal também, da cidade e a orquestra, né? Tem o quarteto. Mas não tem, assim, muita divulgação, não tem uma programação contínua. Tem, por exemplo, uma apresentação por mês. Precisava, né? Ter nos espaços públicos que Acho existem. que da orquestra até tem, eu não estou bem atualizada. Mas não tem uma agenda, né? Tem apresentações, mas não tem uma agenda contínua. E eu acho que não são contratados, né? Não são funcionários, né? Eu acho que o do coral é feito concurso, né? É concurso? O da orquestra, com certeza, eles são contratados. É feito concurso. Agora, por causa das OS, eu não sei como é que se dá essa contratação. Eu não sei se chegou a mudar já. Também não sei. Porque eu lembro que era uma reivindicação, eu acho que era do coral, para serem colocados como funcionários, né? Não ser uma coisa... Eu acho, quer dizer, é uma pena porque a gente...
com tantos talentos, né, que a gente tem. Em Cubatão, que tem Cubatão. o Coral Zanzalá também, que é Sim. antiquíssimo, Sim. mais o grupo Rinascita, mais a banda. Também a prefeitura parece que se desapegou Né? de todos, né? Assim, Eu acho que, no geral, essa parte de cultura, ela é... Como a parte também do esporte também já foi, né? Muito. Algumas pessoas se destacam, mas porque elas... esforço próprio, né? Esforço próprio, né? 4 horas da manhã, sei lá, alguma coisa desse sentido. Agora, para participar de algum evento, tem que ser desembolsando do próprio... Aí, quando não tem dinheiro, não pode ir, não E vai. muita coisa que acontece na cidade, na cultura, acontece por resistência dos grupos culturais. Sim. Né? Por exemplo, há pouco tempo teve um monólogo muito interessante de uma atriz chamada Maria Sil, que é uma mulher trans, que ela perdeu a mãe na pandemia e ela escreveu um texto muito forte sobre esta perda e por omissão de socorro, na verdade, né? Foi Covid, mas não foi tratado adequadamente. E ela ficou numa angústia de querer tratar disso e ela procurou uma atriz, também atriz da cidade, de São Vicente, a Miriam Vieira, e elas juntas produziram um texto e um monólogo, mas elas se inscreveram no PROAC para buscar recursos para apresentar o monólogo, e ela apresentou gratuitamente, porque é a tua prestação, tua contrapartida é essa, né, de apresentar o monólogo gratuitamente. Eles apresentaram a Baixada inteira. Então, assim, a gente tem atores e artistas muito potentes na região. Falta recurso, mas precisa pagar conta, né? Pagar aluguel, pagar boleto. Então, a gente... não tem como sobreviver essa sem. dificuldade, né? Então, é importante quando você faz, assim, um projeto em que valoriza esses artistas, esses músicos, compositores daqui da cidade, né? Juntar um coral com essas músicas, né? Eles fizeram especialmente, eu acho, né? Alguns fizeram para a apresentação, né? Para o coral, né? Os arranjos, né? As músicas já existiam, mas os arranjos foram feitos para o coral, sim. E aí, só retomando esse papo anterior, assim, aí o papel do sindicato é super importante, porque há quanto tempo o sindicato mantém o coral, já tivemos também grupo de teatro, de orquestra de violão, Manzioni, né? Então fica uma ideia para outros sindicatos também patrocinarem a cultura, a arte, porque a gente precisa preencher. E sempre esses nesse espaços, sentido né? de resistência, né? Sim. E como você lembrou do participante do coral, né? Que aquela música fez ele refletir sobre algo. Então, quer dizer, leva uma mensagem. Sim, Leva uma dúvida, mensagem, né? sem Sensibiliza. E o coral também se apresentou com a orquestra de violões. Lembra? Foi muito legal. No Teatro Guarani. Muito legal. Cordas bancárias. Isso. Com lindo, né? Manzioni também, né? Que não tá mais... E a gente tinha vontade de fazer com o teatro também, algum grupo de teatro, alguma coisa também. Mas aí acabou não vingando. Mas quem sabe? Né? Olha, o grupo de teatro a gente pode ver, né? Tem um pessoal que a gente tem proximidade que pode com a chamar. Virgínia, né? A Virgínia filha Nascimento. da Fátima, que é cantante também, que é a atriz Também Letícia, faz, né? né? A Lili. Ela é Também formada atriz, na Escola e de Artes cênicas. Cênicas de Sim, Santos, que a é Virgínia verdade. Então, de repente, verdade. fazer alguma coisa com ela também. Fazer alguma coisa junto, Ideias, somar né? mais. isso. Vamos jogar pro universo. Agora tem que ter bastante convite, né? Tem que apresentar isso para tudo que é lugar. E tem muito convite, Simone, de apresentação? Sim. Agora, após a pandemia, as coisas estão começando, que eu acho que todo coral está se... Está reestruturando, renascendo, montando repertório novo. Mas tem apresentações. É que às vezes acontece assim, do coral ser chamado muito de última hora para algum evento assim, aí a gente costuma não aceitar, porque de última hora a gente não é um grupo profissional que assim já está pronto a qualquer momento, né? A gente precisa de um tempo para se organizar, escolher repertório, relembrar. Então, mas convite tem bastante sim, nem sempre a gente pode aceitar, mas tem sim. E tem os lugares também que a gente não quer ir, né? Os lugares muito chato, porque é o muito chato que não acústico, né? que as vozes se perdem, então lugar aberto é ruim de apresentar. Tá. Por exemplo, um evento assim que as pessoas vão estar circulando, conversando, o lugar aberto assim, é uma coisa que até atrapalha e desfavorece o coral, né? Porque aí não ouve a música, se for amplificar, é complicado amplificar coral.
E então a gente tem que dar uma pensada se vale ou não a pena, depende, mas os convites aparecem, bom, né? sim. Que bom. Tá bom. E aí, Cidinha, mais alguma? Não, é só para lembrar o pessoal que a gente tem um blog que está em construção. Vocês podem acessar também o Grupo Vozes, conhecer as nossas atividades, a nossa produção, o que já foi produzido, que está publicado lá no Instagram, é grupo.vozes, Instagram e Facebook. E quem quiser cantar com a gente, né, Simone, pode ir às terças-feiras, às 18 horas, no Sindicato dos Bancários de Santos, na Avenida Washington Luiz 340, todos, como diz a Simone, 140. Avenida Washington Luiz 140, eu estou com 340 na cabeça, é o Fórum da Cidadania. E como diz a Simone, todo mundo pode cantar, basta gostar de música, né? A gente aprende junto. No coral a gente não tem seleção de vozes, né? Assim, porque a gente parte dessa ideia de que todo mundo pode cantar e pode mesmo, né? Então, a única coisa que a gente faz é encaixar a sua voz, se é mais aguda, se é mais grave. Então, a gente precisa conhecer. Toco lá umas escalinhas e peço para a pessoa cantar um pouquinho. Isso em reservado, ninguém vai ficar assistindo. E só para saber que tipo de voz que é da pessoa. Mas não precisa ter cantado antes, saber cantar. Nem no chuveiro não precisa saber cantar. Nada, pode ser... E os desafinados? Existe? Diz que não tem desafinado em coral? Existe? Tem. E a gente tem casos, assim, de pessoas que entraram com bastante dificuldade de afinação e hoje estão lá cantando, assim... Entra né? Vê todo mundo cantando, entra na... É muito do esforço tom, da né? pessoa. É muito do esforço da pessoa. Porque Educando ali, o como é ouvido, coletivo, a gente não tem muito tempo para dar um atendimento individual. Apesar que a gente orienta, e agora ainda com recurso de internet, manda vídeo, manda exemplos e tal. Mas aula individual do canto e da afinação não tem muito como a gente atender. Mas a pessoa... ficando atenta e pegando ali, se dedicando, é um esforço grande, porque tem gente que já nasce, são as facilidades, né? Tem gente que nasce com uma facilidade para uma coisa ou para outra, e às vezes não nasce para música, mas não é nada que assim um treino ou com um esforço, uma dedicação bastante intensos possa resolver, não vai resolver, né? Então tem desafinados no coral. Tem jeito. E se você disser que eu desafino amor, né? Isso me causa muita dor. Então vamos lá cantar, mesmo desafinado, a gente... Um ajuda o outro, a gente ajuda supera. o outro. Olha, Simone, eu lembrei que você também pinta, né? Sim, aquarela. Aquarelas, é passatempo. É uma artista, né? Ela é. É uma artista também. Então tá aí o Obrigada. convite, não é Sim, isso? toda terça-feira, como a Cidinha falou, não precisa saber cantar, às 6 horas, das 6 às 8, é só chegar, toca a campainha, porque esse horário o sindicato já está fechado, tá só a gente lá dentro. E é só chegar, não precisa nada. É gratuito, é um presente do sindicato para a comunidade santista. E terça-feira que vem a gente está lá e conta com vocês, toda terça-feira. É isso aí. Quero agradecer a vocês duas, né? A gente tenta sempre apoiar a arte, apoiar a cultura, né? Dentro das nossas possibilidades. Então, mais uma vez, estão todos convidados. Terça-feira, 18 horas, Washington Luiz, 140, Santos, né? E aí, deixa os seus comentários, gostou? Vai fazer parte? Vem com a gente, viu? Até a próxima. Ó, compartilha, ativa o sininho, inscreva-se. Valeu?